DJ, coloca uma trilha de suspense, por favor. Porque hoje vamos falar dela. O terror de muitos estudantes. A vírgula. Roda a vinheta! Hora do Enem no ar, falando de redação. E se você perdeu algum episódio, é só ir no nosso site tvescola.org.br ou no nosso canal youtube.com/tvescola. Aproveita e se inscreve, vai. Bom, hoje é a vez de falar de um assunto que volta e meia deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. É a vírgula. Quando é para usar? Quando não é? E quem responde ao nosso mestre da pontuação, professor Rafael Torres. Chega mais! Fala, E aí? tudo bem? Tudo bem com você, mestre? Tudo jóia. Com tanto tema pra gente dar uma estudada, com tanta coisa pra gente ler, atualidades, por que falar de uma coisa tão pequena como uma vírgula? Tão pequena em termos de proporção no texto, mas tão grande na importância. Quando a gente escreve, a gente precisa entender que a clareza não é, na verdade, voltada a quem escreve, mas a quem lê. E a vírgula assumiu um papel de organizador textual tão importante, mas tão importante, que a gente não pode abrir mão, em hipótese alguma, de saber usar um mecanismo tão imprescindível para a qualidade do texto. Saber usar vírgula é capaz de tornar um texto melhor do que ele seria originalmente, ou o contrário. Tem muito texto que tem tudo para ser sofisticado, mas acaba sendo mais confuso do que deveria, porque as vírgulas não foram bem colocadas. Então é um assunto que não dá para abrir mão. Pois é, se você errar o local da vírgula, você pode até mudar todo o sentido, né, de uma frase e tudo mais. Você muda significado, você muda a percepção do leitor, você interfere na coerência do seu texto, daquilo que você precisa entregar enquanto informação. Nada pior do que você dizer o que não estava pensando em dizer, porque não teve domínio do que escreveu. Então a vírgula dá uma contribuída significativa para que a gente organize as informações facilmente para quem vai corrigir a gente. Então, bora ver o exemplo? Vamos Bora lá! Bota na tela aí, Renatinho. É, professor, meme, né? Não tem como, é que é um papo do WhatsApp, né? Sempre acontece. Quando a gente está com um mecanismo como o WhatsApp ou como qualquer comunicador digital, a gente tem a tendência, até por tamanho da tela, por hábito, costume, de fazer uma construção mais fragmentada. Então, aquele botãozinho de enviar, como no caso do WhatsApp, ele acaba substituindo frequentemente o que no texto cursivo seria a vírgula, por exemplo. E, às vezes, dentro de cada um desses trechos, a presença ou a ausência da vírgula implica mudança de significado, como a gente conversou. Então é importante, para quem está acompanhando a gente agora, perceber que o mérito da vírgula ultrapasse muito a redação do Enem. Vamos dar uma olhada. Mas ele está em casa agora? Não estamos no hospital. Que bom. Não estamos em casa. Onde vocês estão? Estamos no hospital. Ah, ele está muito mal? Também, professor. Eu fiquei confuso, é difícil até de ler. Tá estranho, né? Na verdade, a gente consegue imaginar do que se trata se somar todos esses fragmentos, para com isso entender para onde o texto está caminhando. Sim. Quando, por exemplo, ele diz, mas ele está em casa agora, não estamos no hospital, a própria relação entre a primeira e a segunda mensagem já não é uma relação muito coerente ou que faça muito sentido. Até porque se eu estou perguntando a respeito de estar ou não em casa, pressupõe-se como resposta lógica estar ou não em casa. Então, um sim ou um não. Só que o que vem na segunda mensagem é não estamos no hospital. E nesse caso, provavelmente, o autor da mensagem pressupôs que ideia a ser transmitida. Não estamos em casa. Sim, estamos no hospital. E a vírgula faria essa separação. Só que olha como é que a questão estrutural é importante. Sem a vírgula, o não passa a estar conectado ao estamos. Então eu não digo um não como resposta para o que foi perguntado. Eu digo um não como a negação de estarmos no hospital. Aí o sentido muda completamente por algo, que foi o que a gente falou agora há pouco, tão pequeno, mas ao mesmo tempo tão importante, como é o caso da vírgula. É isso aí. Professor, e na redação? Se eu não coloco uma vírgula assim, é grave? Pode se tornar grave, porque isso pode interferir na coerência do que você está dizendo. Pode se tornar grave devido até ao acúmulo de informações. É impressionante.
Às vezes, o candidato que mais domina aquela temática é aquele que mais se complica em aspectos como a própria pontuação, por exemplo. Por isso que saber vírgula é importantíssimo. Pois é, para saber vírgula, professor, eu tenho que dominar muitos conceitos de gramática? Como é que é? Alguns conceitos aparentemente deslocados desse papo de gramática são fundamentais. Pela seguinte razão: quando a pontuação surge, a essência da pontuação diz respeito a gerar marcas respiratórias. É como a letra. A letra que é um desenho, que tem uma representação de um som ali naquele desenho, porque cada letra corresponde à produção de um fonema. A pontuação também era para fazer uma marca, só que não é uma marca de fonema, é uma marca respiratória no primeiro momento. Que pausas eu vou dar para minha fala? Só que o texto escrito ele foi assumindo uma importância, uma estrutura, enfim, uma complexidade que o deslocou da fala. Então a vírgula, por exemplo, que é o papo de hoje, que um dia foi marca respiratória, hoje virou um organizador textual. Então eu preciso dominar os conceitos gramaticais do período para que eu saiba onde a vírgula pode ou não ser inserida. Já que a vírgula é um organizador, eu preciso saber o que faz parte dessa organização do texto. Aliás, são 3 as principais razões pelas quais a galera erra a vírgula. Que é a questão da pausa. Acho que o texto respira aqui. Aí vai lá, coloca uma pausinha. Tem o feeling, famoso eu acho que tem vírgula, então vai lá e coloca. A boa notícia é que de vez em quando esse feeling está associado às leituras do candidato. A má notícia é que nem sempre essa leitura pode ajudar. E um terceiro ponto importantíssimo é a questão da ênfase. Tem gente que coloca vírgula em certos trechos para destacar certo termo ou expressão, mas às vezes separa termos que não deveria separar, ocasionando problema. Então, do ponto de vista da gramática, vamos dar um confere no que valeria a pena a gente conhecer? Com certeza, já está aí. Sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto. Esses 4 conceitos que eu acabei de passar, sujeito, predicado, os objetos, são componentes do chamado período simples, que é aquela frase, aquela estrutura de frase que conta com uma única oração. Como é que eu defino, por exemplo, sujeito? Durante muito tempo, as pessoas definiam o sujeito como aquele que praticava a ação. Hoje, a gente sabe que não necessariamente o sujeito está ligado a uma ação executada. Hoje a gente sabe que sujeito concorda com verbo e que não começa com preposição. Tá? E daí? E daí que se, para eu definir sujeito, eu preciso de uma concordância com verbo, esse verbo, frequentemente, é o núcleo ou um termo acessório do chamado predicado. Então, peraí, vamos raciocinar. Se o sujeito e o predicado têm suas definições conectadas, eles estabelecem uma relação recíproca muito importante. E o que tem a ver a vírgula com isso? Se eu tenho 2 termos que se interrelacionam, como é que eu vou quebrar essa interrelação colocando uma pontuação que prejudique essa sequência? Então, conhecer sujeito e predicado me ajuda a saber, por exemplo, onde a vírgula não vai poder aparecer nunca. Aí a gente entra no caso dos objetos. Objeto é uma estrutura que completa verbo. Se objeto completa verbo, como é que eu vou separar 2 termos que manifestam entre si essa relação de complementação? Esses exemplos aqui ajudam a gente a ilustrar esse papo. Atitudes cidadãs frágeis implicam menos chances de resoluções sociais. O que implicam as atitudes cidadãs frágeis? Então, se eu coloco uma vírgula depois de frágeis, olha o comprometimento na estrutura. Termos que deveriam estar conectados não estão. Certo. Porque separando, eu acabo causando esse tipo de transtorno. Ainda na mesma frase, vamos seguir. Implicam menos chances de resoluções sociais. Se implica alguma coisa. Menos chances de resoluções sociais complementa o implicam. Como é que eu vou separar um verbo daquilo que o completa? Então também não posso colocar a vírgula ali. Termos complementares não devem ser separados por vírgula. Caso de baixo, muito parecido. As agências reguladoras monitoram problemas de prestação de serviço. Quem monitora? As agências reguladoras. Então não posso botar vírgula depois de reguladoras. E o monitoram. Não posso botar uma vírgula depois de monitoram. Aí acaba essa história do feeling. Porque eu preciso ter a estrutura de termos complementares funcionando ali de maneira recíproca. O problema da galera que vai no feeling, na respiração ou na ênfase, de repente quer dar um destaque que não pode dar. E acaba colocando vírgula para separar o que não deve ser separado. Bora ver os exemplos com vírgula? Vamos. Menos chances de resoluções sociais. Atitudes cidadãs frágeis implicam. Eu peguei o objeto, o complemento de implicam, e inverti.
E isso caracteriza para o texto o que a gente chama de inversão oracional ou ordem inversa. A língua permite para que a gente dê destaque a um termo, porque traz para o início do período, o que normalmente não apareceria ali. Isso é possível. Então, esse caso é um caso de inversão do sujeito e a vírgula serve para demonstrar que essa inversão aconteceu, aí sim, por motivo de ênfase. Essa ênfase, tranquilo. Eu inverti e coloquei a vírgula. Mas tem que ter cuidado, né, professor? Porque é arriscado. Porque se você não sabe o que é um objeto, como é que você vai costurar? É o caso de baixo. Problemas de prestação de serviço, as agências reguladoras monitoram-nos. Teve inversão, como no caso de cima. Tanto que se eu quisesse, na frase de baixo, tirar o nos, tranquilaço. Só que repara que nesse caso de baixo, os problemas apareceram duas vezes. A palavra problemas e apareceu esse nos aqui. Esse nos, ele está servindo como uma ênfase, como uma repetição, como uma confirmação desses problemas dos quais se havia falado antes. São dois objetos diretos. É meio louco isso, mas pode. Esse segundo objeto direto a gente chama de pleonástico. Nesse caso, o objeto direto pleonástico está sendo utilizado como forma de ratificar o objeto que já havia sido colocado. Uma estratégia incomum, não necessariamente o candidato vai contar com ela, mas como a gente está falando de vírgula e de inversão, é importante ele conhecer isso também. Bom, muitas vezes as vírgulas servem para arrumar palavras que estão fora do lugar, tá certo, professor? Foi o que a gente falou de inversão da ordem agora. Quando eu tenho uma palavra, uma estrutura, às vezes nem uma palavra única, mas uma estrutura, retirada do seu ponto original, a vírgula cabe como uma forma de indiretamente avisar, leitor, isso aqui não está na ordem linear. Então preste atenção que houve um deslocamento, para facilitar a compreensão do enunciado como um todo. Então mostra pra gente esse exemplo, professor. Não é possível, entretanto, ignorar lacunas éticas históricas. Esse entretanto, conjunção, sim, a gente espera que originalmente só apareça onde? Lá no início. Sim. Só que houve o quê? Um deslocamento. Para marcar esse deslocamento do conectivo, uma vírgula antes e uma vírgula depois. Professor, vamos fazer uma pausa, beber uma água e voltar com exemplos mais tranquilos, assim, que seja mais tranquilo de entender? Com certeza. Porque esse aí deu uma baratinada na mente. E que bom que a galera de casa perceba que ser bom pode ter várias caras, dentro e fora da redação. Perfeito. Bom, a gente ficou devendo exemplos mais tranquilos, né, professor? Então partiu? Vamos lá. O cenário preocupante deve-se a fatores como negligência legal, divulgação precária e burocracias técnicas. Aqui. Negligência legal. 1. Divulgação precária. 2. Burocracias técnicas. 3. Eu tenho 3 fatores. Certo. 3 fatores enumerados. Esse é o uso mais comum de vírgula, até pensando aí no dia a dia, né, cotidiano. Nessas enumerações formais, a gente coloca a vírgula entre cada par e o último par a gente separa com um E, nos textos mais formais. Segundo caso, Recife, 18 de agosto de 2014, vírgula para separar cidade de data, servindo para início de carta argumentativa, por exemplo. O Enem não cobra, o Enem está trabalhando com dissertação desde o seu início, mas muita banca de vestibular Brasil afora ainda cobra carta como oportunidade de produção de texto. Certo. Terceiro, a modernidade líquida, isto é, a fragilidade nas relações interpessoais, evidencia-se na contemporaneidade. Aí, você repara que tem 3 vírgulas. E as 3 montam, por incrível que pareça, a conta parece não fechar, mas fecha. 2 pares. Você tem a primeira e a segunda, estão isolando o isto é. Essas duas servem para isolar expressões explicativas. Isto é, ou seja, que, aliás, em redação tem um uso bastante cauteloso, cuidadoso e, aliás, em alguns casos até convém evitar. Porque se você tem 30 linhas, precisa esclarecer algo que já disse, pô, esclarece primeiro. Para escrever, não, agora vai ficar mais claro. Talvez não houvesse essa necessidade. Tem uma que é pior, que é o melhor dizendo. Melhor dizendo. É que você diz, não, vou melhorar aqui. Pô, podia melhorar, melhora logo no início. Mas em alguns casos até cabe. E a segunda e a terceira vírgulas ajudam a esclarecer que modernidade líquida é essa. Então essas vírgulas servem para separar, olha a sintaxe de novo, lá de sujeito, predicado. Sim. Servem para separar um elemento muito importante nas redações, aliás, ainda mais quando tem essa história de repertório sociocultural, que é explicar conteúdo de áreas do conhecimento, que tem a ver com o tema,
Essas vírgulas servem para isolar um aposto, que é a explicação de modernidade líquida. Então, 2 vírgulas para a expressão e essa, combinada com mais uma, para fazer o isolamento do aposto de modernidade líquida. O uso da vírgula também serve para evitar repetição de palavras? Serve, aliás, uma estratégia interessantíssima. Por quê? Um dos principais problemas de coesão é a repetição de palavra, que muita gente imagina que seja só um transtorno porque demonstraria vocabulário fraco. Mentira! Quem repete palavra também repete ideia, e repetindo ideia o texto perde aquilo que talvez mais o marque numa redação como a de vestibular, que é progressividade. Vírgulas podem evitar isso. Você mantém a informação, mas não escreve a palavra 2 vezes. Perfeito, então mostra um exemplo pra Vamos gente. dar uma olhada, vamos lá. O papel da iniciativa privada passa pela qualidade de vida de seus colaboradores e do Estado pela garantia de manutenção desse processo. O papel da iniciativa privada, o papel do Estado. Esse o papel eu só escrevi uma vez, mas eu subentendo ali ao lado de do Estado. Já rolou o que a gente chama ou de elipse, que é a omissão de um termo subentendido, ou para alguns estudos mais específicos, zeugma, que é omitir o que eu já tinha escrito. Tranquilo, não é o caso da vírgula ainda. O caso da vírgula vem agora. Porque assim como no início eu fiz o papel de X passa por, embaixo o papel de Y, que é o Estado, passa por. Só que eu não precisei escrever o passa de novo. Escrevi uma vez lá em cima, joguei com a vírgula embaixo. Essa vírgula serviu para omitir o passa. Não precisei escrever 2 vezes. Vírgula é boa também para isso. A vírgula serve também para separar orações, né, professor? Serve perto de alguns conectivos para dar uma organizada ali na casa, facilitar a vida de quem está lendo e tornando as ideias bem mais claras. Temos exemplos. Por favor, vamos dar uma olhada. O projeto aponta boas perspectivas, mas não há recursos a dispor, vírgula nesse caso separando as chamadas orações coordenadas, principalmente as sindéticas, que são aquelas que têm conectivo, adversativas, principalmente, o tempo todo, você vai lá e faz o isolamento. Mas as outras coordenadas também com alguma frequência. Perfeito. As prefeituras, cujas funções incluem a gestão dos resíduos sólidos, precisam de logística adequada a esse sistema. Chamo muita atenção para esse caso, porque ele tem uma peculiaridade, uma característica muito própria que tem a ver com aquela questão de significado versus uso da vírgula. Porque, olha só, dá uma olhada no exemplo. As prefeituras, vírgula, cujas funções incluem a gestão dos resíduos sólidos, vírgula. A presença das 2 vírgulas faz com que essa informação, função que inclui gestão dos resíduos sólidos, seja uma informação que diga respeito a todas as prefeituras. Entretanto, caso eu não tivesse nenhuma das 2 vírgulas, eu estaria informando outra coisa. Eu estaria dizendo que algumas prefeituras têm essas funções e outras, consequentemente, até poderiam não ter. Quando a gente estuda isso em sintaxe do período composto, a gente ouve falar de uma tal de oração adjetiva. E, vamos combinar, o estudo das orações não é aquele dos mais queridos. Exatamente porque a galera concentrou muito a atenção durante as aulas em nomenclatura, decorar aquele nome imenso. A função era outra. Por que sem vírgula eu chamo de restritiva? Porque restringe, limita, foi o que eu te falei. As prefeituras cujas funções, se não tivesse vírgula, eram só algumas. Algumas cujas funções. Mas quando a gente estuda a questão do direito, das atribuições, a gente descobre que essa gestão é princípio de prefeituras como um todo. Então não é uma informação que delimita prefeituras, é uma informação a mais, é uma explicação, por isso as vírgulas. Esse caso é interessante porque se eu tirar a vírgula eu tenho uma informação, se eu colocar as 2 vírgulas eu tenho outra. E existem casos que a vírgula é opcional, né, professor? Por exemplo, vamos dar uma olhada lá. Frequentemente surgem episódios de propagação de notícias falsas. Frequentemente é um advérbio, é um adjunto adverbial na sintaxe. Na ordem, aquela tradicional, apareceria lá no final do período, da oração, no caso. Houve uma inversão. E como a gente falou agora há pouco, inversão, eu isolo. Só que como é um advérbio, e advérbio a gente chama de termo acessório, a gente pode dizer que ele é um pouco mais flutuante dentro da estrutura. Então o isolamento, aí sim vale a pena, tem muito a ver, né? Tem muita conexão com o quanto eu quero destacar aquela palavra.
Então, deslocamento de advérbio eu isolo, se me interessar. Se não me interessar, eu posso deixar passar. O caso de baixo é um pouquinho mais complicado. Fecha lá. Na última década, surgem episódios de propagação de notícias falsas. O frequentemente deu uma noção de tempo. Sim. Na última década, as 3 palavras juntas também deram. Estão fazendo o papel de indicar tempo. Sim. Quando 2 ou mais palavras se juntam para fazer o papel que seria de uma só, eu tenho o que a gente chama de locução. E essa locução, quando faz o papel de um advérbio, e é o caso, uma locução adverbial. A gramática não é muito clara com isso, não. Porque a gramática diz assim: se as locuções adverbiais forem de grande extensão, traz a régua, eu isolo. Define para mim. Como é que eu vou marcar grande extensão? Eu levo para o meu cotidiano, e funciona nos meus textos, a seguinte ideia. Locução com 2 palavras, deslocada, eu não isolo, não. Locução com 3 palavras, no caso, eu isolo, principalmente dependendo do tamanho. Você vê que são palavras curtas. Se eu precisar destacar. E tem um detalhe, começa com na. Na é em mais a, preposição, que é um negócio que normalmente não aparece no início. Então vale a pena a vírgula para dar uma marcada na inversão. Mas, em termos de correção, não seria um enorme transtorno, não. Muito avaliador deixaria passar sem vírgula, sem menor problema. Então, advérbio, tranquilo. Locução, depende da tua percepção também muito de extensão, tamanho. Eu faço 2, não isolo. 3, só se me interessar o destaque mesmo. A vírgula também serve para separar vocativos, tá certo, professor? Serve. Vamos dar uma olhada nesse caso, porque aposto e vocativo normalmente em aulas, né, aparecem juntos. E aí é bom para dar uma diferenciada, porque os 2 envolvem vírgula. Vamos dar uma olhada lá. A ONU, Organização das Nações Unidas, atua em conflitos internacionais. Vírgulas separando o aposto. Maneiro trazer para cá, só para lembrar que o travessão também acaba funcionando em situações de vírgula dupla ou às vezes de vírgula isolada. Tá virando uma modinha a galera contar com travessão como marcador estilístico aí de isolamento, mas tem um efeito colateral. Quando você coloca travessão, você falar uma bobagem, fica muito mais fácil do leitor perceber que se fosse vírgula. Então só usa travessão se tiver muita certeza do que você está falando. Perfeito. Cidadão, engaje-se em sua própria realidade. Eu não estou falando dele, cidadão. Eu estou falando com ele, cidadão. Então, para mostrar, provar que o cidadão é com quem eu falo, vírgula ali. Porque eu estou chamando, porque eu estou evocando. Por isso o nome, vocativo. Vocativo. Professor, e como o aluno faz para treinar vírgula em casa? As gramáticas prevêem o uso. Então, tem material teórico que se pode consultar. Estudar sintaxe. Quantas vezes durante esse nosso papo eu não falei sobre funções sintáticas? Sujeito, verbo, objeto, adjunto. Porque isso, se faz parte da organização da estrutura, tem a ver com vírgula, que também se envolve dentro do mesmo panorama. E aproveitar as correções. Eu preciso puxar o feedback daquilo que me entregam enquanto correção. Então o ideal é dar uma olhada no que fez e correr atrás de técnica e de sintaxe para deixar tudo melhor. E é sem vírgulas que eu chamo o Momento Pop Prof. Professor, já que o Enem gosta de interdisciplinaridade, então pensa rápido, pode ser? Pode ser. Vamos lá. Física, uma vírgula pode gerar um curto-circuito? Em quem lê, em quem escreve, com certeza, no sistema todo. Química, existe vírgula radioativa? É tcheco. Química, existe vírgula radioativa? Olha, eu acho que existe, porque tem cada mutante que sai dos textos que senhor amado. Biologia, é senhor amado, não Saramago, né? É, senhora. Ah, boa! Nossa, cara! Tá, vamos lá. Cada temporada só melhora. Biologia, mais precisamente ecologia. Cite-me um exemplo de vírgula reciclável. A das redações que tiraram 1000 em anos anteriores. Dá para reaproveitar. Um pouco de história com filosofia. A vírgula não existia na antiguidade. Então, será que a gente está interpretando Platão, Sócrates, Sófocles, todo mundo errado? Ou interpretando de um jeito que passou a se tornar certo devido a cada tempo. As interpretações variam conforme os contextos temporais.
vou colocando a vírgula, ela vai me ajudando. Com toda sinceridade, esse foi Rafael Torres no nosso Momento Papo Prof. Professor, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. A Uma gente que felicidade estar aqui com todo mundo. Mais uma vez, meus votos de sucesso. Prof. Rafael Torres, estou lá no Instagram. Precisar de qualquer coisa, só mandar mensagem que a gente responde. Bom, a gente fica por aqui. Só uma coisa. Vocês espalharam pra geral a novidade que eu contei? Não? Então espalha, galera! Semana que vem a gente estreia o nosso percurso educativo de redação aqui da TV Escola. Então, espalha pra galera, redação, né? Espero vocês na próxima. Tchau, tchau!